A pior notícia do domingo para os bolsonaristas, eles não sabem qual foi, porque estavam com a atenção voltada para Brasília. Eu vou contar então. É que eles elegeram um comunista para governar São Paulo. É o que parece, pelos discursos feitos ontem pelo Tarcísio de Freitas ao assumir o governo do mais populoso e mais rico estado do Brasil. Vou começar com uma frase lá do meio, porque a essa altura já tinha deputado olhando assim com uma cara de quem é esse aí? Hoje é dia de pensar em disrupção. Logo na abertura, o Tarcísio elogiou o Bolsonaro ao agradecer pela ousadia de tê-lo indicado como candidato, um cidadão que nunca tinha disputado uma eleição. E nessa hora, ele foi aplaudido com entusiasmo. Na política, inicio meus agradecimentos, como não poderia deixar de ser, ao presidente Jair Bolsonaro, que me lançou este desafio. Que enxergou o que ninguém havia enxergado naquele momento. Quanta ousadia! A montagem do Ministério em 2019 já havia sido ousada. Houve a aposta em técnicos desvinculados das pressões partidárias, padrão que estamos reproduzindo em São Paulo. Aliás, a indicação irresponsável de dirigentes é a raiz da ineficiência, da corrupção, do fisiologismo e, por que não dizer, desmoralizam a própria democracia, como já foi dito nesta casa pelo então governador José Serra. E também aplausos interrompendo o discurso foi só nessa hora. Desse ponto em diante foi como se ele dissesse assim, cumpri minha obrigação. Adeus, Bolsonaro. Em tudo, o discurso é diferente do que foi Bolsonaro a vida toda e, sobretudo, na presidência da República. E daí para frente, os deputados não aplaudiram mais. Eu não sei se eles não gostaram ou se não entenderam. A primeira heresia que eu vou mencionar é ele ter citado três tucanos dentro do discurso, um deles o José Serra, que já apareceu aí nessa fala em que ele agradeceu ao Bolsonaro. Tucanos de um tempo em que ainda se considerava o PSDB um partido de esquerda. Tucanos mais raiz, Franco Montoro e Mário Covas. Precisamos entregar as pequenas coisas que mudam a rotina e fazem a diferença. Como dizia Franco Montoro, minha maior obra é o conjunto das pequenas obras. Ou Mário Covas, penso que, às vezes, mais vale eliminar uma fila do que construir um viaduto. Tarcísio reconheceu que São Paulo é rico, tanto que mencionou o fato de que se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo. Rico, porém, desigual. Por isso, atender às demandas do povo deve ser a prioridade. Apesar da pujança, temos um Estado desigual. E a atenção às demandas populares deve ser o grande direcionador da ação do Estado. São Paulo tem que crescer. Crescer para quê? Para o resgate social. Mas o crescimento econômico não é um fim em si mesmo. Há uma razão para que persigamos insistentemente o crescimento. É o resgate social. Talvez por isso Tarcísio chamou de anormal a fome e intolerável o analfabetismo. Não podemos achar normal a fome e em um mundo que dispõe de tanta tecnologia, não podemos tolerar o analfabetismo. O homem quer dignidade até para os viciados em crack. Dignidade é uma palavra-chave. Não podemos ficar inertes ao sofrimento cotidiano dos dependentes químicos amontoados nas cracolândias, insensíveis com a situação de quem não tem abrigo, quem não tem emprego, de quem não tem futuro, de quem não tem esperança. Mas não deveria cada um se virar? Não deveria vigorar o cada um por si? Não. Segundo ele, sem bons serviços públicos não há cidadania. A cidadania existe de fato na medida da qualidade da prestação dos serviços públicos. Tarcísio defendeu o combate à pobreza e transferência de renda. Para a melhoria dos serviços de saúde e para o fortalecimento dos programas de transferência de renda e combate à pobreza. E ainda, saneamento tem que chegar para todos, mas a tarifa deve baixar. Será necessária a criatividade para aumentar significativamente o investimento em universalização do saneamento básico e, ainda assim, reduzir as tarifas, para concluir o Rodoanel ou a linha 17 do metrô, para fazer o metrô alcançar mais pessoas ou para ver as ligações ferroviárias saindo do papel. Mas a oposição a Bolsonaro não parou aí. Ele pregou diálogo, profundo respeito pelos adversários e pelas diferenças. Esperamos aqui a interlocução, o diálogo franco. Nós, no governo, estaremos prontos para a discussão de ideias, para a construção de caminhos. Não somos donos da verdade. Vamos trabalhar na construção de consensos, no convencimento por meio do trabalho técnico e da transparência, sempre respeitando as diferenças, sempre com uma atitude propositiva.
Vamos buscar a maioria para realizar programas e manter um profundo respeito pelos adversários. Bolsonaro nem aos aliados respeita, né? O maior exemplo de todos é o vice-presidente Mourão, que foi tratado feito cachorro nos 4 anos de governo de Bolsonaro. E tem mais, no outro discurso que fez no Palácio dos Bandeirantes, ele reforçou essa abordagem, incluindo aí a imprensa, o governo federal e vejam lá quem mais. O diálogo é construtor de pontes. É fundamental dialogar com os outros poderes, com o governo federal, com a imprensa, mas, sobretudo, com os mais necessitados, com os mais pobres, com os excluídos, com os invisíveis. E, finalmente, uma heresia sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico. Ele defendeu que São Paulo seja líder em economia verde, em economia sustentável. São Paulo pode e deve ser protagonista nos processos de transição energética, líder em economia verde, exemplo de investimentos sustentáveis. Não é para menos. Sabemos que os fluxos financeiros estarão fortemente aderidos aos padrões ambientais. Bom, como vocês viram, ele defendeu a economia verde porque sabe que o dinheiro vem com ela. Tomara também que ele continue a acreditar que o voto vem com civilidade, que vem com um trabalho bem feito. E na prática, no dia a dia, no exercício do mandato, se afaste da ignorância e do autoritarismo do antigo chefe dele. Se governar de acordo com esses discursos, o Tarcísio não vai virar um comunista, não, mas será um forte candidato à presidência.